Oi, oi, galera! Hoje eu trouxe para vocês a resenha do filme Drácula, A Última Viagem do Demeter. O filme chega hoje aos cinemas e ele é baseado no conto de Bram Stoker, no livro Drácula, especificamente no capítulo 7. Ele é bem curtinho, que conta essa viagem do Drácula para a Inglaterra. Quem assistiu o filme Drácula, de Bram Stoker, tem uma cena que ele está no castelo com Jonathan Hopkins e ele tenta prender o Jonathan dentro do castelo para ir atrás da Nina, que ele acha que é a encarnação da sua amada. Essa viagem que ele faz da Transilvânia até a Inglaterra é a viagem do Demeter. Então ele cita no filme, e essa é a história que a gente vai ver no filme. Então, esse filme Demeter, ele tá no meio do longa Drácula de Bram Stoker. E, na verdade, o filme, que é baseado no livro, ele é o diário de bordo do capitão Elliot, que narra toda a história que aconteceu a bordo ali do Demeter. Então, ele mostra aí o Demeter chegando sem ninguém lá dentro, né? Porque todos morreram. Ele chega e aí alguém acha esse diário e eles tentam entender o que aconteceu lá dentro. E então volta aí 4 semanas atrás contando a história, com os ciganos chegando com as caixas de areia e dando o dobro do valor, dizendo que essas caixas têm que chegar até a Inglaterra. Mal eles sabem que estão carregando o Conde Drácula. E então, eles estão lá dentro, super animados na embarcação, falando, né, o que eles vão fazer com o dinheiro, que eles estão recebendo o dobro do valor. Um dia, o Clemens está andando e ele acaba encontrando a Anna jogada ali no chão, entre a areia, e ele vai tentar, o Clemens, ele é formado em medicina, e aí ele tenta salvar ela, fazendo transfusões de sangue e tudo. E aí a gente acaba descobrindo que ela era o lanchinho do Conde Drácula. Então, enquanto ele estava ali na areia, né, tentando sobreviver a essa viagem, e aí como eles tiraram o lanchinho dele, ele vai ter que ir atrás aí de mais sangue. Então, a própria tripulação vira alvo dele. E aí, como narrado no livro, aqui também traz isso no filme, vai sumindo uma pessoa por vez à noite, né? Quando o Drácula vai aí atacando, ele precisa de sangue para ele poder se tornar na forma humana, porque lá no filme ele tá em forma de monstro, e aí ele vai, né, atacando um por um, até que todos acabam morrendo aí. Só que diferente do livro, que ninguém sobrevive, aqui o diretor, ele deixa aí o Clemens sobreviver para futuramente ter, quem sabe, uma continuação. O filme, no caso, o Drácula é apenas um coadjuvante. Aqui não é o filme do Drácula, apesar de ter o nome dele no título, que no Brasil só que veio o nome Drácula, A Última Viagem do Demeter. Nos Estados Unidos, por exemplo, veio The Last Voyage of the Demeter, então não cita o nome do Drácula hora nenhuma. Ele é um mero coadjuvante aqui. O protagonismo aqui é a embarcação Demeter e os tripulantes. Então, às vezes que aparece, que eu vejo que todo mundo aí reclama que aparece pouco o Drácula, mas é porque a ideia aqui, o foco é a embarcação e a tripulação. Então, o Drácula fica realmente como um coadjuvante para mostrar realmente o que a tripulação passou naquele momento. E os momentos que a gente tem do Drácula são insanas,
são super bem feitas e funcionou super bem. O diretor usou planos abertos para explorar alto mar, explorar a questão da noite, as fumaças e bastante close nos personagens para mostrar a agonia deles, o medo, o desespero de cada um, para passar isso pra gente. E realmente funcionou muito bem. Então, em questão de suspense e terror, o filme funciona muito bem. Ele deixa a gente super desesperado, até pela questão claustrofóbica, porque é dentro de um navio. Então, a maioria das cenas funciona lá embaixo e a gente fica extremamente agoniado. A direção de arte também traz bons figurinos do século XIX, o que ajuda bastante a contextualizar a história. O elenco está muito bem, eles trazem atuações aí muito consistentes, muito maduras, entregam muita emoção, oscilam entre a esperança e o desespero sem saber o que vai acontecer com eles. Temos aí no elenco Leah Cunningham, que faz o papel do Captain Elliot, a Ashley Franchosen, que faz a Anna, o Corey Hawkins, que faz o Clemens, e o David Dastmalchian, que faz o Wojciech. Então, toda a tripulação tá nesse desespero, nessa loucura, eles funcionam super bem. Principalmente a criança, que é o neto do Captain Elliot, interpretado pelo Wood Norman. A gente percebe aí que ele não teve medo aí de estar com grandes atores, então ele tá simplesmente incrível e traz muita veracidade no seu papel, e é uma das cenas mais tristes e emocionantes do filme, quando envolve a criança. E o que eu gostei bastante aqui é porque nós estamos acostumados com aquele vampiro charmoso, elegante, sedutor. Aqui não. O diretor fez questão de trazer um monstro para ver do ponto de vista das pessoas que são atacadas. Então aquele monstro sedento por sangue, que a qualquer custo vai atrás do que quer. Então ele quis trazer justamente isso. Tirar aquela ideia caricata, né, daquele vampiro que todo mundo está acostumado, e trazer esse monstro pra gente. E eu achei isso incrível, porque eu sou muito fã de vampiros, e a gente vê esses vampiros bonzinhos e tudo, e eu acho que o Bram Stoker traz justamente isso, o lado vilanesco, o lado perverso do vampiro, porque esse é o vampiro. E o diretor também disse que quis fazer um filme baseado um pouco aí baseado no Alien, o Oitavo Passageiro. Então, quando você assiste, a gente vê muitas referências aí, que é justamente isso. Se a gente lembrar do filme Alien, que é o pessoal na espaçonave que é atacado por um monstro. Então, não tem como fugir daquilo. E aqui é justamente isso. A tripulação tá dentro do Demeter e não tem como fugir. Vai ser todo mundo atacado por ele, pelo monstro. A minha única ressalva aqui é a questão do roteiro, como eles começaram a destrinchar a história do livro. E o que aconteceu? Todas as cenas se passavam basicamente à noite. Eles cortaram o período matutino, então não existia o dia. É como se não existisse o dia no navio. Então tudo que era planejado, tudo que era feito, era só no período da noite. Então eles iam atrás do monstro à noite, eles planejavam à noite, eles dialogavam à noite, então nada existia no dia. Então, quando eles perceberam que o monstro era um monstro noturno, eles poderiam atacar no dia, mas não foi feito. Quando eles descobriram onde o Drácula dormia, eles poderiam ter atacado no dia, mas não foi feito. Então, tudo eles faziam à noite. E isso aí incomoda um pouco, né? Porque a gente podia pensar assim, que poderia ter sido de forma diferente. Eles poderiam ter atacado, planejado as coisas. Também gostei muito da questão da referência ao Drácula de Bram Stoker. Então, quem lembra do filme vai ter aí algumas referências na questão do traje do Drácula, na questão da muleta, vai aparecer no filme. Então, a gente sai de lá com muita vontade de assistir o filme, lembrar aí do Gary Oldman, do Keanu Reeves, o Winona Ryder, que fizeram um filme maravilhoso, que na minha opinião é um dos melhores filmes de vampiro que tem, de Drácula.
E esse filme agradou bastante nesse aspecto, porque ele traz aí bastante suspense, bastante terror. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. E se você gosta de filmes de suspense, filmes de Drácula, vampiros, eu super recomendo esse filme. Ele está estreando hoje nos cinemas. E não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, curtam nosso canal, comentem, compartilhem. Se vocês vão assistir o filme, comentem aqui embaixo qual a sua expectativa. Se gostam de filmes de vampiros, se já assistiram Bram Stoker, comentem aqui embaixo também. Até a próxima!